Existem mistérios que atravessam séculos em silêncio, guardados não nos livros, mas nas práticas humildes de quem viveu com fé verdadeira. E entre essas tradições, há uma que permanece viva nos lares mais antigos, passada de geração em geração com respeito e reverência. Não é feitiçaria, não é superstição, é um ato simbólico, profundamente espiritual, que carrega em si uma intenção tão poderosa quanto uma oração feita de joelhos. O simples gesto de colocar alho em um lugar específico da casa. Poucos sabem disso, mas Padre Pio, conhecido por sua sabedoria, dons espirituais e profundos ensinamentos sobre o mundo invisível, entendia o valor de certos elementos da criação como sinais da providência divina. Para ele, tudo que existe na terra pode ser usado com fé para proteger, atrair bênçãos e afastar o mal. E o alho, com sua simbologia milenar, sempre foi visto não apenas como um alimento, mas como uma barreira natural contra forças negativas e como um canal de bênçãos materiais quando colocado com fé e propósito. Você já sentiu que, por mais que lute, o dinheiro parece escapar pelas frestas da vida? Já viveu aquele ciclo cansativo em que as contas chegam antes do salário e, mesmo quando tudo parece certo, algo dá errado? Essa sensação, para muitos, não é apenas fruto de má gestão ou azar, mas reflexo de uma casa espiritualmente desorganizada, energeticamente bloqueada. E é aí que o alho, usado da forma certa, pode agir como um verdadeiro destravador de caminhos. Imagine que sua casa é como um templo, e dentro desse templo, certos lugares são como portais, pontos sensíveis onde as energias circulam com mais força. Colocar o alho nesse local específico, como ensinavam os antigos, e como era compreendido por místicos e santos como Padre Pio, é como acender uma vela invisível diante do trono de Deus. Não é o alho que age, é a fé depositada nele, é a oração silenciosa feita ao posicioná-lo, é o gesto humilde que desperta a graça. Não estamos falando de um milagre instantâneo, como uma mágica de filme. Estamos falando de um movimento espiritual que começa pequeno, quase imperceptível, mas que reverbera dentro do ambiente. A atmosfera muda. O peso no ar diminui. As portas começam a se abrir. Um pagamento inesperado chega. Uma dívida antiga é quitada. Uma nova oportunidade aparece. E tudo isso porque alguém teve coragem de acreditar e agir. O mundo moderno tenta ridicularizar tudo que não pode ser explicado com fórmulas ou algoritmos. Mas quem conhece os caminhos da fé sabe que há coisas que o coração entende muito antes da razão. Padre Pio nunca teve vergonha de dizer que o espiritual age no material. Ele via curas acontecerem com um toque, percebia presenças sem ver com os olhos e orientava seus fiéis a manter a casa limpa não só com vassoura e sabão, mas com oração e atos simbólicos. Este vídeo não é sobre superstição. É sobre espiritualidade prática. É sobre como pequenos gestos podem se tornar grandes bênçãos quando feitos com intenção e fé. Colocar o alho nesse ponto específico da casa é uma forma de alinhar seu ambiente com as frequências da provisão divina. É dizer ao céu: eu acredito, estou pronto, pode enviar. E o céu responde. Sempre responde àqueles que se abrem com fé e humildade. Você pode estar desconfiado e tudo bem. Muitas pessoas desacreditam antes de experimentar, mas já parou para pensar por que tanta gente fala sobre esse costume, mesmo em diferentes culturas e épocas? Porque há testemunhos que se repetem, histórias semelhantes em lugares distantes, sobre pessoas que começaram a prosperar após adotar esse simples gesto? Não é coincidência. É sabedoria popular carregada de poder espiritual. Padre Pio dizia que nada é pequeno quando é feito com grande amor. E isso vale também para os sinais que colocamos ao nosso redor. Um alho posicionado com fé pode se tornar um símbolo tão forte quanto uma cruz no peito ou uma vela acesa no altar. Ele não substitui a oração, mas a complementa. Ele não faz o trabalho sozinho, mas prepara o terreno para que as bênçãos floresçam. Se você está cansado de lutar contra a maré,
Se sente que algo precisa mudar urgentemente na sua vida financeira, talvez seja a hora de experimentar o que os antigos sabiam e os sábios confirmaram. Este não é apenas um vídeo, é um convite. Um convite para sair do comum, do racional, do estéril. Um chamado para voltar às raízes da fé viva e agir como quem crê que o céu se move quando a alma se entrega. Ao longo deste vídeo você vai descobrir onde exatamente colocar o alho. Vai entender o porquê, o momento certo, a oração que pode acompanhar o gesto e, acima de tudo, o ensinamento de Padre Pio por trás de tudo isso. Não é sobre o alho, é sobre o que ele representa. E quando você terminar de assistir, talvez perceba que o que parecia apenas um truque caseiro era, na verdade, uma chave espiritual. Fique comigo até o fim. O que você vai ouvir pode transformar o seu lar, sua fé e sua vida. Porque às vezes, a bênção que você tanto espera começa com um simples alho no lugar certo. Padre Pio não era um homem comum. Desde muito jovem, ele já percebia o invisível com a clareza de quem enxerga com os olhos da alma. Ele compreendia que no mundo espiritual, os sinais mais poderosos se escondem nos gestos mais simples. E entre esses sinais estava o uso do alho, não como um amuleto, mas como símbolo de uma fé silenciosa e profundamente ativa. O alho, que tantas vezes ignoramos na cozinha, foi visto ao longo dos séculos como um elemento sagrado em muitas culturas, mas quando analisado à luz dos ensinamentos de Padre Pio, ele ganha outro sentido. O de um guardião espiritual, um instrumento da providência divina capaz de purificar, proteger e até mesmo atrair abundância para aqueles que o colocam com intenção verdadeira. Para Padre Pio, tudo o que vem da terra pode ser consagrado para servir aos céus. E quando uma pessoa, movida pela fé, coloca o alho no lugar certo de sua casa, não está apenas fazendo um ato físico, está na verdade criando uma linha de defesa espiritual. Um sinal claro de que aquele lar foi ungido pela fé, selado pela confiança e blindado contra toda influência que atrasa a prosperidade. A falta de dinheiro constante, o atraso nas contas, a estagnação profissional e até o desânimo para lutar por uma vida melhor podem ser reflexos de um ambiente espiritualmente fragilizado. Padre Pio sempre orientou seus fiéis a não negligenciar o estado da alma da casa. Ele sabia que, quando o ambiente está carregado, a graça divina encontra dificuldades para fluir. E é nesse ponto que entra o alho. Quando posicionado corretamente, com oração e propósito, ele se torna uma espécie de escudo invisível, impedindo que energias contrárias se instalem. Padre Pio dizia que o mal entra pelos cantos mais esquecidos, e o alho, nesse gesto ancestral, bloqueia essas brechas com sua simbologia poderosa. É preciso entender que isso não é magia, não é superstição, é espiritualidade concreta. A diferença entre superstição e fé está na intenção. Quando se coloca o alho com fé, ele se torna um símbolo de oração. Quando se coloca apenas por curiosidade, ele é só um objeto. Padre Pio sempre deixou isso muito claro em seus conselhos espirituais. O ponto exato da casa também tem importância. A entrada principal, segundo os antigos, e corroborado por diversas instruções de santos e místicos, é um lugar de trânsito espiritual. Tudo que entra em sua vida, física ou espiritualmente, passa por essa porta, e o alho deve ser colocado ali, como um sentinela silencioso, vigiando quem e o que tem permissão para adentrar. Mas antes de colocá-lo, é necessário preparar o coração. Padre Pio ensinava que Deus ouve a oração feita com o coração, não apenas com a boca. Por isso, ao pegar o alho em suas mãos, ore. Não precisa ser uma oração longa. Basta ser sincera. Peça a Deus que abençoe aquele gesto, que purifique seu lar e que retire todos os bloqueios à prosperidade. Coloque o alho dentro de um pequeno pote de vidro ou barro. Evite plásticos ou materiais artificiais. O natural fala mais alto no mundo espiritual. Posicione discretamente próximo à porta principal, preferencialmente no canto inferior,
escondido mas firme, e ao colocá-lo diga: aqui começa a bênção. Nenhum mal passará por esta porta. Padre Pio sempre nos alertou. Reze e confie, e depois, haja como quem já foi atendido. Essa ação de colocar o alho não substitui a oração, o trabalho ou o esforço. Ela os potencializa. Ela abre os caminhos espirituais para que tudo o que você está fazendo comece a fluir com mais leveza, com mais graça, com menos bloqueios invisíveis. Você pode começar a notar mudanças sutis. O ar da casa parece mais leve. As discussões diminuem. O cansaço inexplicável desaparece. Pequenas bênçãos começam a surgir. Uma venda inesperada. Uma conta paga com facilidade. Um dinheiro esquecido que retorna. Tudo isso são sinais de que o ambiente foi limpo, que a luz encontrou espaço para agir. Renove esse alho semanalmente. Sempre no mesmo dia e horário, se possível. Isso cria um ritmo espiritual. E com cada renovação, ore novamente. Agradeça pelo que já veio e declare que a casa continuará sendo solo fértil para o bem, para a luz e para a prosperidade. Mas atenção! O alho que você retira não deve ser descartado de qualquer forma. Padre Pio era extremamente respeitoso com os símbolos da fé. Ele recomendaria que você devolvesse esse alho à terra, em um jardim, em um vaso, ou em um lugar onde ele possa voltar ao ciclo natural da criação, levando com ele tudo o que foi absorvido. Não comente com todos sobre o que está fazendo. Há gestos espirituais que devem ser guardados em silêncio. Padre Pio dizia que a graça se fortalece no segredo. Fale apenas com quem entende o valor da fé. Quanto mais discreto for o gesto, mais profundo será o seu efeito. E se alguém zombar de você, sorria em silêncio, porque enquanto eles riem, você estará em paz. E não há riqueza maior do que deitar a cabeça no travesseiro e saber que o céu está cuidando de você, mesmo que você não veja, mesmo que ainda pareça que nada mudou. O tempo de Deus não é o nosso. Padre Pio viveu isso na pele. Durante anos sofreu calado sem entender por que determinadas dores lhe eram permitidas. Mas ele nunca deixou de confiar. E sempre dizia: o sofrimento oferecido com fé se transforma em milagre. Você está plantando algo hoje. Talvez demore dias, semanas, até meses para ver os frutos. Mas não desista. Continue. Renove o alho, renove a fé. E quando o desânimo bater, olhe para aquele canto da casa e lembre-se: ali começa o milagre. Não espere apenas que o dinheiro caia do céu. Mas esteja atento. Portas vão se abrir. Pessoas vão lembrar de você. Oportunidades vão surgir. E quando isso acontecer, acolha com gratidão. Não diga, foi sorte. Diga, foi Deus. A prosperidade que você deseja não é ganância, é ordem, é paz. É saber que você pode pagar suas contas, ajudar quem ama e viver com dignidade. Padre Pio jamais condenou o desejo de uma vida melhor. Ele condenava o apego, não a abundância. Use o que vier para o bem. Seja fiel no pouco e no muito. Partilhe quando puder. Porque quem abençoa os outros, abre ainda mais espaço para ser abençoado. Padre Pio sempre foi generoso. Mesmo com dores, ele doava sua vida para aliviar a dor alheia. Faça o mesmo com o que vier. O alho, nesse contexto, se transforma em um lembrete constante. Minha casa está protegida. Minha fé está ativa. Minha vida está nas mãos de Deus. É simples, é silencioso, mas é profundamente poderoso. E se em algum momento sentir vontade de desistir, de abandonar tudo, de voltar à incredulidade, feche os olhos e peça força. Diga: Senhor, ajuda a minha fé. Eu quero crer. Padre Pio repetia isso diariamente, mesmo sendo um homem de fé inabalável. O mundo espiritual é movido por atitudes espirituais. Você já deu o primeiro passo. Agora continue. Ore, agradeça, persevere. E nunca se esqueça: o que você plantou com fé, Deus se encarrega de fazer florescer, no tempo certo,
do jeito certo, com abundância. Agora que você conhece o poder simbólico e espiritual que um simples alho pode carregar quando posicionado com fé, oração e consciência, resta uma pergunta silenciosa no ar. O que te impede de dar esse passo? Talvez seja o medo do ridículo, a dúvida plantada pela razão, ou o cansaço de tentar tantas coisas e ver poucas funcionando. Mas Padre Pio sempre ensinou que é exatamente no momento em que a alma se sente fraca que a graça de Deus tem maior chance de agir. Porque ali, no limite da força, nasce a entrega. Você não precisa entender tudo para crer. A fé não nasce da lógica, mas da confiança. E confiar é agir mesmo sem garantias visíveis. Ao colocar o alho com fé, você está abrindo a porta para que o invisível comece a trabalhar a seu favor. Não pelo alho em si, mas porque sua alma se dispôs a dar um sinal ao céu. Um gesto silencioso que ecoa como um grito de esperança no mundo espiritual. Estou pronto para viver algo novo. Talvez esse seja o momento de virar a chave. De transformar sua casa em um santuário de bênçãos. De romper com o ciclo de escassez, medo e estagnação. De fazer o que tantos ignoram. Unir fé com atitude, oração com ação, espiritualidade com simplicidade. Padre Pio acreditava que Deus se revela nos detalhes. E se o detalhe hoje for um alho na entrada da sua casa, que seja. Porque o sagrado se manifesta onde há humildade. Não subestime o poder do que foi revelado aqui. O mundo pode chamar de bobagem, mas o mundo também zombou dos profetas, dos santos e até do próprio Cristo. Você não está aqui por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque sua alma está pronta para algo maior. A decisão é sua. O gesto é simples, mas o impacto pode ser eterno. Porque quando você se alinha com a luz, o dinheiro é apenas uma das muitas bênçãos que começam a fluir. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, se algo dentro de você sentiu que encontrou uma resposta, então, permaneça com a gente. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe nos comentários um amém se você acredita que a prosperidade também é dom de Deus. Sua interação nos ajuda a continuar espalhando luz e ensinamentos como os de Padre Pio para mais pessoas que, assim como você, buscam fé, direção e esperança. Que a paz invada o seu lar, que a providência te alcance e que o seu gesto silencioso de fé transforme tudo ao seu redor.